Terceiro encontro: necessidades habitacionais no Brasil. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro encontro. Estamos descobrindo juntos que o acesso a uma moradia digna, com a devida infraestrutura, é um direito de todas as famílias, seja na cidade, seja no campo. Faz parte dos pressupostos morais, religiosos e constitucionais de nosso país. Oração inicial. Iniciemos o nosso encontro traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração da campanha da Fraternidade 2026. Deus, nosso Pai, em Jesus, vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de, um dia, habitarmos convosco a casa do céu. Amém. Com alegria, rezemos todos juntos. Celebramos com alegria nosso encontro. Jesus Cristo é nosso ponto de união. É o caminho que nos leva para a vida, a verdade que nos traz libertação. Formamos a Igreja viva, que caminha para o reino do Senhor. Vivendo em comunidade, nos fazemos este mundo ser melhor. Vamos juntos construir fraternidade, trabalhando pela paz universal, sem semente uma nova sociedade, gente unida para combater o mal. Nosso assunto de hoje: as necessidades habitacionais no Brasil. Neste tempo de Quaresma, a campanha da Fraternidade, coerente com o Evangelho de Cristo, nos desperta para a falta de moradia em nosso país. Jesus, o Cristo, assumiu a nossa humanidade ao se fazer carne e vir morar entre nós. Literalmente, veio armar sua tenda entre nós, assumindo nossas fragilidades e necessidades. Esse mesmo Cristo disse ter vindo para que todos tenham vida e tenham em abundância. Portanto, o Cristo não se conforma com uma vida indigna, precária, desumana para os seus irmãos e irmãs. Assim também, todo tipo de dificuldade pela qual o nosso semelhante passa nos diz respeito, especialmente quando essa dificuldade impacta diretamente a vida em família, a qual é essencial para a felicidade e o equilíbrio dos seres humanos. O tipo de moradia e as condições nas quais se vive determinam, em muito, o modo de vida dos pais, dos filhos e de todos que vivem debaixo de um mesmo teto ou sem ele. No Brasil, a situação habitacional é precária desde os tempos em que éramos colônia de Portugal. Basta pensarmos nas senzalas, no longo período de escravidão que tivemos. Depois, após a abolição da escravatura, surgiram colônias de casas nas grandes fazendas. Com a industrialização do país, as cidades começaram a crescer mais rapidamente e nelas as vilas operárias. Surgiram construções em forma de edifícios de apartamentos, condomínios fechados, conjuntos habitacionais populares e, inclusive, favelas e cortiços. Nosso país, atualmente, tem um déficit habitacional de 6 milhões de domicílios, o que representa mais de 8% dos domicílios existentes no Brasil. Quando se fala em déficit habitacional,
Estamos nos referindo a pessoas que vivem em uma habitação precária, moram juntas em várias famílias, dependem de um aluguel caro. Se isso já não fosse trágico, ainda há mais de 300 mil pessoas vivendo na rua, número que cresceu muito nos últimos 10 anos. E pensar que, no Brasil, há mais imóveis disponíveis, isto é, vazios, do que famílias sem casa. Isso porque adquirir um imóvel próprio está cada vez mais difícil e custoso. Com isso, muitas famílias são obrigadas a arcar com altos valores de aluguel, morar em condições insalubres e em lugares de risco, distantes de seu local de trabalho ou simplesmente viver na rua. Rezemos juntos. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante. Às vezes, para enxergar depressa a igreja, seu nome é Jesus Cristo, e está sem casa, e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo, e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. A palavra de Deus. Antes de ouvirmos a proclamação da palavra de Deus, cantemos. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E aconteceu que, nesses dias, saiu um decreto do imperador Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo. Esse foi o primeiro recenseamento, feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu para a cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e da família de Davi. Foi se inscrever com sua esposa, Maria, que estava grávida. Enquanto eles estavam aí, completaram-se os dias para o parto. Ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conhecendo o texto. O que o texto bíblico diz em si? Agora vamos revisitar esse texto do Evangelho com o auxílio de algumas perguntas que nos ajudarão a recordar mais e melhor o que acabamos de ler. Todos os que desejarem podem responder a cada uma dessas perguntas. O imperador Augusto ordenou que se fizesse o quê? Onde as pessoas iam registrar-se? Onde José, juntamente com Maria, grávida, foi se registrar? O que aconteceu enquanto José e Maria estavam em Belém?
Porque o menino Jesus foi colocado em uma manjedoura? O que a palavra de Deus diz para nós? Antes de nos perguntarmos o que o texto bíblico quer nos dizer, vamos nos informar melhor sobre o sentido desse texto. O nascimento de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, se dá quando o imperador César se autodenominava Augusto, isto é, digno de veneração. Quis realizar um recenseamento. Os recenseamentos naquele tempo eram para poder imperial saber mais precisamente o quanto cobrar de impostos dos povos dominados. Portanto, é o poder de César que se faz passar por Deus, para melhor dominar as pessoas e, acima de tudo, para subjugá-las e arrecadar impostos. Enquanto isso, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, está para nascer de uma maneira tão humilde, pobre e simples. José e Maria foram para Belém, não às vésperas de Maria dar à luz, pois ela não aguentaria a longa viagem a pé desde Nazaré. Mas, segundo o evangelista, enquanto estavam naquele lugar, é que Maria deu à luz a Jesus. Ao invés de dizer que não havia lugar para eles na hospedaria, o correto seria traduzir: não havia lugar para eles no alojamento. A habitação das famílias simples naquela época era feita assim. Havia uma parte de casa esculpida na rocha, que era a parte mais saudável, segura e limpa, onde os alimentos eram armazenados, e justamente nesse cômodo que ficava a manjedoura. A outra parte da casa, outro cômodo, era a alvenaria, uma única sala onde toda a vida da família acontecia. Portanto, nessa sala única era feita a comida, comia-se e dormia-se. Quando uma mulher dava à luz, de acordo com o livro de Levítico, ela ficava impura. Então tudo que ela tocava ou as outras pessoas de quem ela se aproximava tornavam-se impuras. É por isso que não havia lugar para Maria lá no alojamento, ou seja, nessa sala única da casa. Então ela teve que ir para o interior da residência, onde estava a manjedoura. Isso revela a simplicidade, a precariedade das moradias populares no tempo de Jesus. Como vimos, as casas costumavam ter apenas 2 cômodos. Tudo se realizava praticamente em uma sala que era, ao mesmo tempo, cozinha, copa e dormitório. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus do amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. O Evangelho de hoje recorda-nos que até a Sagrada Família enfrentou dificuldades quando Maria deu à luz o menino Jesus. Como é bom perceber que o Filho de Deus, o Rei do Universo, ao se tornar carne entre nós, não foi um privilegiado, mas nasceu como toda criança de seu tempo, na precariedade das moradias simples e pobres daquela época. Quantas vezes julgamos e tivemos preconceito em relação às pessoas sem teto, moradores de rua e pobres em geral. Por isso, peçamos a Deus nesse momento pela nossa insensibilidade diante dessa triste realidade. Agradeçamos a Deus pela campanha da fraternidade que nos faz enxergar a cada ano um aspecto desafiador de nossa vida em sociedade, retirando-nos de nosso isolacionismo e comodismo. Faça agora a sua prece de agradecimento e louvor a Deus pela nossa igreja e pela sua campanha da fraternidade.
Supliquemos a Deus para que nos torne sensíveis à triste realidade de tantos irmãos e irmãs nossos que não conseguem obter a sua casa própria e vivem dependendo de aluguéis e condições tão difíceis de vida. Peçamos com todo o nosso coração por essas famílias. Compromisso. O que a palavra de Deus nos leva a fazer? O Evangelho nos revela que uma família acolheu José e Maria, que estava grávida, em sua casa. Como é importante encontrar pessoas que acolhem os que necessitam de auxílio, de amparo. Quem sabe em nossa comunidade, em nosso bairro, em nossa vizinhança, haja famílias novas, recentemente constituídas, necessitando também de nosso apoio e de nosso auxílio. Alguém de nosso grupo conhece alguma família nessa situação? Se conhece, do que essa família estaria precisando mais neste momento? Se soubermos de alguém, vamos combinar como realizaremos a nossa ajuda. Todos. Onde moras? É o grito que a nós todos desafia. Vem e vê, Senhor, a luta para ter pão e moradia. Oração final. Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Maria possa sempre interceder por nós em nossa missão. Todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permanecemos unidos, todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro da espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o verbo se fez moradia, no presépio da simplicidade. Tem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Onde faltam direito e cuidado, sobra medo, abandono e dor. Mas a fé que se faz compromisso, ergue a voz com firmeza e ardor. Quando amor for tijolo e telhado, e a justiça a nossa missão, cada casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Se o profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e ao fraco, sede os braços que acolhem o bem. Nossa fé não se finda no altar, partilha brota em nós comunhão, espalhando as sementes do amor. Nossa fé faz de nós mais irmãos. Ele veio
missa, nosso canto às nações